Atenção passageiros do Pausa para o Chá. Hoje nós temos um unboxing de uma mala cheia de livros. Gente, estou me sentindo uma âncora de jornal com essa mesa aqui na minha frente, mas achei que seria mais fácil para mostrar os livros ter a mesa aqui na minha frente, que daí eu vou empilhando eles aqui do lado, mostro, apoio e tudo mais. Então hoje temos uma pequena adaptação, mas estamos oficialmente de volta em casa, de volta ao meu cenário de sempre. Eu estava com saudade. Peço muitas desculpas pelo desaparecimento aí nas últimas semanas. Teve gente que veio me cobrar nos comentários, ué, mas não era vídeo toda semana? E eu tive que dizer, era. Mas a vida tinha outros planos pra mim nesse último mês. Eu postei um vídeo, o último vídeo aqui no canal foi gravado no Brasil, e o meu plano era gravar toda semana. Não deu. A vida me atropelou na saída pro Brasil, assim, com muitas coisas legais, mas também muito estresse, muita coisa pra resolver do casamento. A gente teve alguns problemas com o nosso Airbnb, mas agora estou de volta. Toda semana tem vídeo novo, pode me cobrar nos comentários se eu não aparecer por aqui. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Márcia, esse é o Pausa pro Chá, um canal pra gente falar sobre livros, e uma newsletter lá no Substack, onde eu te mando textos meus e mais dicas de filmes, séries, livros, tudo que a gente pode fazer pra aproveitar os nossos tempos de pausa com mais qualidade. Bora lá, sem enrolações, que a gente tem muito livro pra falar hoje. Já estou com a mala aqui do meu lado, vou pegar as primeiras vítimas. Peguei um bloquinho de 5, vou deixar aqui viradinhos assim pra gente ter suspense. E temos aqui um livro que eu quero ler muito, que tá na minha lista faz um tempão e que eu só ouvi elogios até agora, que é O Perigo de Estar Lúcida, da Rosa Monteiro. E esse livro, na verdade, ele é meio que um ensaio, aí ela vai atrás da trajetória de vários escritores, escritoras e criativos em geral, artistas de várias áreas, para traçar um panorama entre a criatividade, entre o fazer artístico e uma certa extravagância, uma certa instabilidade mental. E aí ela fala que tem um trechinho aqui atrás que eu acho que já define bem o que esse livro se propõe a fazer. Inclusive, eu diria que ser um pouco mais estranho que o habitual também não é incomum. Na verdade, isso acontece com frequência entre os criadores, diga-se em minúsculas, entre os artistas de qualquer categoria, sejam bons ou ruins. Esse livro é exatamente sobre isso, sobre se a criação tem algo a ver com a alucinação, ou se ser artista te torna mais propenso ao desequilíbrio mental, como se tem suspeitado desde o início dos tempos. Então, assim, parece uma baita leitura, e é o que eu disse, eu só vi elogios até agora, e me contem se vocês querem resenha aqui no canal depois, e isso é uma coisa que é super legal e que eu estou muito aberta. Me contem nos comentários quais livros vocês querem muito resenha, que eu vou passando eles na frente das minhas leituras, né, porque eu acho que esse vídeo também vai ser uma boa amostra aí do que a gente vai ler ao longo desse ano. Próximo livro, O Amor e Sua Fome, da Lorena Portela. Eu já fiz resenha do primeiro livro da Lorena aqui no canal, vou deixar aqui em cima caso seja do seu interesse. E desde que eu vi, assim, a Lorena, ela fez um evento aqui em Barcelona e tal, numa livraria bem pequenininha, pra falar do livro novo, mas ela não tinha trazido o livro. Então, eu fiquei com muita vontade e queria ler no livro físico, porque tem lançamentos às vezes que eu leio no Kindle, especialmente romance, assim, eu não me importo de ler no Kindle, mas tem livro que eu quero pegar na mão, que eu quero riscar, que eu quero amassar, dobrar página, sabe? A gente acompanha nesse livro a história da Dora, que foi criada sem a mãe por um pai muito triste, melancólico, ali muito ausente, e a Dora tem na sua prima, que é a Esme, uma fenda pro mundo, pras aventuras, pras coisas legais da vida. Então ela escapa pra casa da Esme todos os dias, e esse livro vai ser um pouco as histórias das duas e uma terceira vizinha aí, que eu também não sei quem é. Muito vago, tudo vai ser muito vago hoje, porque são apenas pequenas sinopses dos livros, né? As resenhas aprofundadas vêm no futuro. Vamos para um livro que causou muito burburinho entre quem viu essa capa, sempre me perguntou sobre o que era essa história, eu achei muito engraçado. Inclusive, meus livros foram perdidos, né? A entrega foi extraviada. E aí, quando eu liguei pra pedir assim, gente, meus livros sumiram, a moça que tava me atendendo disse assim, me diz uma coisa, porque a gente tava esperando, o sistema caiu no que ela disse, me diz uma coisa, esses livros aí são de quê? E aí eu fiquei explicando pra ela, eu disse, tá qual que tu quer saber dela? Ela disse, esse, querido babaca, que nome diferente. Então o nome desse livro causou, assim, muita curiosidade nas pessoas. É um livro da Virginia Despentes, que pra mim, né, é muito marcante a teoria King Kong que ela escreveu. Em Querido Babaca a gente tem a história do Oscar, que é um escritor aí de meia idade, de relativo sucesso, que tá vivendo a vida ali, é pai de uma menina, até que nessa onda, né, de várias denúncias que aconteceram por conta do Me Too, uma ex-assistente dele vai escrever, tem um blog feminista, e vai denunciar ele por assédio.
e assédio sexual, né? E aí, com essa denúncia, né, ele podia, sei lá, fazer várias coisas, mas vai afetar essa masculinidade fragilíssima dele. E ele, um dia desses, pra extravasar, vai fazer um comentário no Instagram de uma atriz muito famosa que se chama Rebeca. E ela tá com 50 e poucos anos. Então, considerando, né, a trajetória tradicional que acontece com as mulheres no audiovisual, ela já passou do auge dela. Esse cara, então, vai lá e comenta no post dela alguma coisa sobre a aparência dela, e ela vai mandar um e-mail descascando ele, porque ele é um feio de meia idade e tá aqui fazendo o quê? Achando que pode comentar a aparência de alguma mulher. Então ela vai escrever um e-mail pra ele super ácido, e ele vai escrever de volta, e eles vão começar a trocar correspondências por e-mail, se xingando. Eles também vão falar de várias outras coisas da vida, vão conseguir ser honestos um com o outro e falar sobre seus traumas, suas coisas. Eu tô muito intrigada, assim, pra ver como que esse livro vai se conduzir. Que eu acho, assim, eu sinto que ele vai ter uma acidez e um pouco de um bom humor aqui que me interessa muito. Vamos ver se é isso mesmo. Agora temos um livro que eu não comprei dessa vez, que já faz muitos anos que eu tenho, que é a Antologia 1, que é uma antologia de contos da primeira turma, das primeiras turmas de escrita criativa da PUC. E tenho esse livro porque o meu melhor amigo está nessa antologia de contos, e é um livro que tava lá na casa dos meus avós, e agora que eu fui, eu disse, meu Deus, isso aqui tá aqui, porque tá, tipo, autografado, né, pelo meu amigo, e por vários dos outros alunos também que foram autografando e tal. Então é um livro muito especial, que eu já li há muito tempo, mas que está de volta pra minha coleção. Estou muito feliz. Pra fechar a nossa primeira pilha de 5, e são muitas, porque são 40 e poucos livros, a gente tem Laços, do Domênico Starnone. É um livro que tava na minha lista do ano passado, mas que eu não comprei, porque assim, eu fico fazendo um carrinho de leitura sempre que eu sei que eu vou pro Brasil, né? Que agora eu não tenho previsão pra voltar, mas ano passado eu fui e já sabia que eu ia voltar esse ano pra casar. Então eu fico fazendo uma lista, um carrinho, que eu vou atualizando ao longo do ano. Então, eu leio uma newsletter de alguém que recomendou, aí eu vou lá e ponho o livro. E aí, quando eu vou, de fato, né, está chegando a minha hora de viajar, eu passo o pente fino. Laços, ano passado, acabou ficando pra trás, mas este ano eu vou recuperar o tempo perdido, porque é uma das coisas, um dos livros que eu me arrependi de não ter comprado ano passado. Laços vai contar a história da Wanda e do Aldo, que são duas pessoas que estão casadas há 5 décadas, então assim, já viveram muito juntos. E eles tiraram umas férias na praia, maravilhoso, tudo de bom, voltam pra casa, e quando eles chegam em casa, a casa deles está virada do avesso. Colocando as coisas em ordem, eles vão encontrar memórias muito dolorosas aí, de um período em que o Aldo deixou a família, deixou a Wanda e os filhos pra ir morar com outra mulher. Então acho que vai ser um dramão familiar bom. O Domênico é um autor muito aclamado, né? Se fala por aí que ele seria o boy da Helena Ferrante. Tem gente que fala que ele seria a Helena Ferrante por si só, mas é uma pessoa que é muito aclamada, assim, pela sua escrita. Tem vários livros dele que estão na minha lista de leituras, então vamos começar pelo mais famoso, pelo mais aclamado, que é o Laços. Você piscou e outra pilha se materializou na sua frente. E a gente tem aqui Febre Tropical, da Juliana Delgado Lopeira. Esse é outro livro que estava na minha lista do ano passado e que vai contar a história de uma família de mulheres colombianas recém-chegadas em Miami. A gente tem a Francisca como protagonista, que é aí a terceira geração dessas mulheres, então ela vai para Miami com a mãe e a avó, que é uma adolescente ali que tá descobrindo esse novo lugar, ao mesmo tempo que ela tem uma mãe super religiosa, que acha que a salvação da mãe e da própria filha é estar na igreja. Ela tá querendo ouvir rock e ler Sylvia Plath. Então, ela se refugia em outro lugar, enquanto a mãe quer que ela se refugie na igreja. A avó dela também tem ali um vício em álcool. Livros de migração sempre me interessam muito, porque é uma coisa que eu também vivo, né? Então, acho que sempre toca em cantinhos muito especiais, assim, ainda que seja uma migração para outro lugar. E esse livro, pelo que eu ouvi dizer, dá uma flertada, assim, em escrever misturando o inglês com o espanhol. Eu não sei como isso vai estar na tradução, né? Depois eu conto pra vocês. Mas é uma história, assim, que tem tudo pra dar check nas caixinhas que eu gosto. Seguimos com Afetos Ferozes, da Vivian Gornick. E foi totalmente por acaso que estavam um do lado do outro, mas esse também é um livro que vai falar muito sobre a relação de mãe e filha. Mas aqui é bem mais autoficção, porque é a história dela com a mãe. Afetos Ferozes é um livro de memórias, então, da própria autora. E vai se passar muito no Bronx dos anos 40, né? De 1940. Ela
observando ali essas mulheres que fazem parte da vida dela, a mãe dela, uma vizinha, e como as mulheres que criaram ela, que ela conheceu nesses anos de formação, também vão influenciar a forma com que ela se relaciona com o mundo, com os homens e o tipo de mulher que ela quer ser. Diz que é um livro muito marcante, tá escrito aqui atrás que foi eleito o melhor livro de memórias dos últimos 50 anos pelo New York Times. Então assim, lacre. Aí temos ele, Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. Eu amo este livro, eu já li, na verdade eu li durante a pandemia, eu e meu agora esposo, muito engraçado falar isso, mas a gente fez um clube do livro só nós dois, porque é pandemia, né, e a gente leu Se Deus Me Chamar Não Vou, e foi uma leitura muito linda, assim, acho que fez muitos carinhos, assim, nas nossas crianças interiores, é muito bonito esse livro, é um livro bem curtinho, ele é pequenininho e curtinho, mas esse livro me influenciou muito, me inspirou muito, assim, e sei lá, virou um dos meus favoritos, porque ele me emocionou demais, tocou em lugares, assim, muito nos cantinhos do meu coração, assim, nos quebradinhos do meu coração. E eu acho que a Mariana, assim, que é a autora desse livro, ela tem um jeito de contar histórias muito bonito. E aqui, outro livro dela que eu já li é o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. É muito bom também, ela tem umas sacadas com as palavras e com frases de impacto. E até os nomes dos livros, os títulos dos livros são sempre muito fortes, o jeito que eles aparecem na história. Mas o Se Deus Me Chamar Não Vou, eu acho que, assim, é o auge disso, porque é uma menina de 11 anos contando essa história, e ela quer meio que escrever um livro, só que o jeito que essa menina olha pro mundo é tão bonito. Esse é um livro que ele é meio doloroso às vezes. A menina vai sofrer bullying, ela vai viver várias coisas ali muito difíceis na vida dela, apesar de ela ter só 11 anos, ela vai lidar com coisas muito pesadas. Mas ela tem um jeito de ver o mundo que é muito refrescante e que é muito especial, assim, é um universo muito especial. E aí tem um trechinho aqui atrás que eu acho que explica muito bem o que eu quero dizer. Ela me disse que na minha idade as pessoas estão em banho-maria e que eu tinha de ter paciência. Eu achei que fosse uma brincadeira com meu nome, Banho-Maria Carmen, mas depois entendi que estou mais ou menos numa travessa de vidro, cozinhando muito lentamente em cima da água, pra eu não queimar. E uma hora eu vou virar alguma coisa. Banho-Maria Carmen. Ai, fala sério. Gente, por favor, leiam esse livro. Eu comprei outro desse, presenteei meu melhor amigo, que não tinha lido ainda com ele. A gente já presenteou a minha sogra com esse livro. Todo mundo que eu posso dar esse livro de presente eu dou, porque ele é uma das coisas mais lindas. Um dos meus grandes sonhos era traduzir isso aqui pro espanhol, porque... Ai, aqui temos um romancinho. Não tinha aparecido nenhum romance romântico ainda, né? Um Verão em Paris, da Sarah Morgan. As nossas protagonistas são a Grace e a Audrey, que vão ter aí uma amizade muito improvável, porque a Grace está indo para Paris para comemorar os 25 anos dela de casada. Então ela comprou essa viagem de surpresa pro marido dela, de presente por esses longos anos juntos. Só que ele também tinha um presente para ela de 25 anos de casado, que era pedir o divórcio. Ela vai para Paris arrasada, né, com o fim desse casamento. E lá vai encontrar a Audrey, que é uma menina de 18 anos que acabou de acabar o colégio, que era uma coisa que ela odiava. Elas vão se encontrar em Paris e vai ser a história dessas duas mulheres numa viagem que vai mudar a vida delas pra sempre. Então acho que não vai ser um romance romântico, não sei se vai ter casais novos aqui pra elas, mas uma história mais levinha aí pra dar um quentinho no coração, com certeza teremos aqui. E agora sim, romance com a escolha perfeita da Tia Williams. Eu já falei sobre um outro romance da Tia Williams, que é Os 7 Dias em Junho, aqui no canal. Vou deixar aqui em cima e na descrição do vídeo, porque eu amei esse livro dela, né, Os 7 Dias em Junho. Acho que a Tia Williams tem uma escrita muito refrescante pro gênero de romances, assim. Ela traz, pelo menos nesse livro, trouxe personagens muito mais reais, cortou algumas coisas que são muito típicas dessas dinâmicas e clichês de romance. Então os personagens dela, quando eles estão afim, eles não ficam enrolando, sabe que alguns livros fazem isso muito. E aí aproveitei, né, para ler outro livro dela. Aqui a gente tem uma protagonista que é uma jornalista. Na verdade, ela é uma ex-editora de moda de uma revista muito famosa ali. E aos 40 anos, meio que a vida dela dá um baque. Então ela tinha esse trabalho de ser editora de moda, glamurosa, numa revista, ela perde esse emprego. Ela tinha um relacionamento estável, acaba esse relacionamento. Ela achava que ela tinha tudo organizado, né? E os 40 anos são muita cidade, de tu não ter que recomeçar mais nada, né? Assim, o estereótipo que a gente vê nos filmes, nos livros e tudo mais, né? Muito comum a gente ter crise dos 30, que
30 anos é nada, sabe? Porque a gente acha que tinha que estar com a vida organizada, então imagina aos 40, né? Ela consegue um emprego com a arquirrival dela, a arquinimiga dela, dá um emprego pra ela, só porque essa mulher precisa da credibilidade da Jenna pra tocar a parte digital de moda do negócio dela. Enquanto tudo parece estar dando errado, né? E ela tá dando vários passos pra trás na carreira, na vida pessoal. Depois dela já arrumou outra mulher e tal. Ela conhece um cinegrafista de 22 anos que vai filmar ali uma websérie sobre a vida da Jenna, sobre um projeto da Jenna, enfim. E ela vai se apaixonar. É meio que isso que eu sei da história e estou muito animada. Acho que vai ser um romance gostosinho pra gente aproveitar aí. Mais um romancinho gostoso, O Rascunho do Amor. Eu espero que seja gostoso, né? Porque eu li tanto romance ruim nos últimos dias que eu vou fazer um vídeo sobre isso também em breve. Me cobrem, porque olha, gente, tá osso, viu? E esse aqui é um que eu quero muito, muito ler. É um dos primeiros que eu vou ler dessa lista. A gente tem o melhor tipo de romance, na minha opinião, que é romances de escritores. Eu adoro, inclusive fiz resenha do The Rom-Comers aqui no canal, que é um livro que eu amei, que era bem essa ideia também de dois escritores tendo que trabalhar juntos. Mas aqui a gente tem um casal, né, de escritores que fez muito sucesso, eles escreveram um romance juntos. Só que daí, no meio desse caminho, eles brigaram, discutiram, sei lá o que aconteceu, e eles não se falam mais, eles se odeiam e não se falam mais. O que eles não consideraram quando brigaram e não queriam se falar nunca mais, é que eles tinham um contrato para um segundo livro, porque o livro deles foi um sucesso, então eles por contrato têm que lançar outro livro, só que agora é tudo muito diferente, porque eles não se gostam mais. E aí eles vão ter que encarar por que eles não se gostam mais e voltar a se ver, então eles vão voltar para a mesma casa onde eles escreveram o primeiro livro, para tentar escrever um romance enquanto eles lidam aí com este ódio que eles sentem agora um do outro, com essas mágoas que eles têm um do outro. Então assim, suco de tudo que eu mais amo, vem aí demais. Tá, acho que temos uma boa pilha aqui pra poder mostrar. Vou botar essa aqui mais pro lado, porque senão daqui a pouco eu estou escondida, ninguém me acha mais. Temos aqui Oração pra Desaparecer, da Socorro Racioli. Amo, amo, amo Socorro. Já falei sobre A Cabeça do Santo aqui no YouTube. Sou aficionada por esse livro e teve gente que me disse que Oração pra Desaparecer é ainda melhor. Vamos ver, hein, que as expectativas estão altíssimas. A gente tem 4 personagens aqui. A primeira é uma mulher que perdeu a memória e chega num lugar que ela não faz ideia e tenta ali viver, mas ela não tem memória nenhuma do que aconteceu com ela e de onde ela era e o que aconteceu. Tem um cara que vai conhecer essa mulher e vai se apaixonar por ela e ela tem, né, ela é meio estrangeira ali, ele vai se apaixonar. Do outro lado do oceano, a gente tem um cara que perdeu o grande amor da vida dele e esse grande amor da vida dele é um fantasma ali na vida dele pra sempre. Outra coisa que eu achei super interessante desse livro é que ele vai misturar lendas indígenas com tradições portuguesas e vamos ver como que faz esse jogo, né? E dá pra esperar aqui uma pitada de fantasia, que é algo que já aparece no Cabeça de Santo e que é algo que eu acho que ela faz muito bem, baseada nesse livro, pelo menos, né? A Cabeça do Santo é algo que ela faz muito bem, então estou muito curiosa pra ver, assim, pra onde esse livro vai levar. Aí temos Sonhos de Einstein, um livro bem curtinho do Alan Lightman, que é um livro que eu li sobre ele numa newsletter e achei muito intrigante, assim, que a pessoa citou ele pra falar sobre o tempo. Que ela disse, às vezes a gente fica com essa linearidade, não sei o que, mas e se o tempo fosse tal coisa? E ela usa um dos capítulos desse livro, que é se uma pessoa nascesse e morresse no mesmo dia. Toda a cronologia de uma pessoa passasse ao longo de um dia, uma semana, já não me lembro, porque faz tempo que eu li. E aí fui atrás e tem aqui várias provocações desse livro, imagino que sejam capítulos curtinhos, porque ele é um livro curto e tem muitos sonhos de Einstein aqui, que vão desafiando essa noção da realidade que a gente tem, da cronologia que a gente tem, do jeito que a gente enxerga as coisas. São leituras provocadoras que fazem a gente às vezes, sei lá, só dar uma pensado em outros universos, sabe? Isso é muito importante. Por exemplo, uma das coisas, um dos cenários aqui é uma situação, né? Um mundo, um universo em que causa e efeito não se conectam.
Então as ações e as suas consequências são meio arbitrárias, não tem a ver com como tu age, o que vai acontecer contigo, sabe? Então, e aí por diante, tem uma sociedade que não tem futuro, são esses sonhos, assim, vendo como isso acontece. Novas formas de ver o mundo para grandes clássicos da literatura brasileira. Temos aqui A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Gente, eu preciso confessar algo horrível, eu nunca li Clarice Lispector na minha vida. Ano passado eu fui ver A Hora da Estrela no cinema, porque alguma sala aqui em Barcelona exibiu, né? E foi muito incrível a experiência, assim, já me deixou com uns 200 triplex na cabeça, assim, alugados, assim, tipo, tem uma hora que ela fala assim, ai, mas e como é que eu faço pra ser menos insuportável? Cara, isso aí ficou na minha cabeça até hoje. Cada vez que eu penso essa frase, assim, me dá uma arrepiadinha, assim, sabe? Então, este ano vamos mudar isso e vamos ler Clarice Lispector. Então, comprei A Hora da Estrela e também comprei Água Viva. Vamos por ordem. A Hora da Estrela vai contar a história da Macabea, que é uma menina ali, uma jovem, né? Que ela vem de um lugar muito pobre, ela é uma jovem nordestina que vem de um lugar de muita miséria. Só que essa mulher, assim, ela tem uma coisa, pelo menos no filme, né, de que ela tá sempre meio alheia, assim, ela é muito diferente das outras pessoas, e aí ela é muito mal interpretada também, meio que todo mundo dá a risada dela, por ela ser muito simples, por ela ser muito ingênua, e ela, estando lá, né, no Rio de Janeiro, vai se apaixonar por um cara que também é um desgraçado, vai ser um cara muito ruim com ela, e é essa história, assim, dessa mulher trabalhando e passa muitas horas do dia ouvindo rádio relógio e tentando se conduzir no mundo e se encaixar, mesmo que ela não se encaixe, às vezes ela tenta, tu vê ela tentando fazer esse esforço de tentar entender o que seria o esperado dela e ela não sabe muito bem como se conduzir. Já em Água Viva a gente tem uma carta de amor aí escrita a um tu, que a gente nunca sabe quem é, mas essa personagem ali falando muito sobre amor e sobre as suas coisas pra essa pessoa que a gente não sabe quem é. Sei muito menos sobre esse, mas também estou muito animada. Esse aqui era o primeiro que eu ia comprar e daí eu pensei, tá, mas vou comprar o classicão dos classicões também. Seguindo em literatura brasileira, temos A Árvore Mais Sozinha do Mundo, da Mariana Salomão Carrara. Ouvi muitas coisas positivas sobre esse livro, diz que é lindo. E é isso, essa é a mesma autora de Se Deus Me Chamar Não Vou, que eu já falei, que está aqui na pilha. Estou muito intrigada. O cenário que a gente tem aqui é uma plantação de fumo no Rio Grande do Sul, então também é uma história que me interessa muito, porque é uma realidade que a gente acompanha, né, sendo do Sul. Os impactos que tem a plantação de fumo, o fumo em si, para as pessoas. E até onde eu sei, a gente tem nesse livro aqui narradores muito diferentes. Talvez uma árvore, talvez objetos, que é uma coisa que eu amo quando acontece. E esses narradores incomuns, assim, me interessam muito. E pensando que a Mariana, que eu já amo o jeito que ela escreve e amo os personagens que ela cria, o jeito que ela narra as coisas, junto com isso, que é os narradores não óbvios. Cara, tem um prato cheio. Eu tô muito curiosa pra ler esse livro. Espero aí que seja uma grande leitura. Minhas expectativas estão altíssimas. Então, em breve, virá aí. E aí eu vou falando isso e vou dizendo, não, esse aqui eu quero muito ler, já vou ler em seguida. E aí, a pilha todas. Mas é isso, eu que lute depois. Seguindo, temos Impostora, da R.F. Kuang, que é um livro, assim, que estava muito hypado nos últimos anos e que eu não li, eu perdi o hype. Mas não foi porque, sei lá, eu queria não ler porque tava todo mundo lendo. Muito pelo contrário, eu amo quando tá todo mundo lendo e daí eu quero mais ainda comprar. Só que a última vez que eu fui pro Brasil ele ainda não tava traduzido, então eu queria ler em português. E aí tive que esperar, né, moça? Mas esse é um livro que é um fenômeno, foi um fenômeno aqui na Espanha, foi um fenômeno nos Estados Unidos, está traduzido para milhares de idiomas. A gente tem uma autora aí que escreveu o livro da década dela, né? Só que não foi ela quem escreveu, na verdade. Ela roubou de uma amiga dela, uma conhecida dela, não sei detalhes, que morreu. E aí é muito engraçado, né? Porque esses tempos eu tava com uma ideia, eu fui numa palestra e aí eu vi duas pessoas falando e eu fiquei com muita ideia de uma pessoa que de escrever alguma coisa sobre uma pessoa que tivesse escrito o livro da sua geração, só que na verdade quem tinha escrito era o ChatGPT. E aí, essa pessoa, na verdade, não tinha nenhuma
afeição à literatura nem nada, ela só queria ter o sucesso. E daí quando ela fala em palestras ou dá entrevistas, ela sempre fala umas coisas assim, nada a ver, sabe? Ou vem aquelas perguntas bem cabeçudas, assim, de palestra, de mesa de debate. E aí a pessoa, tipo assim, gente, não sei nem como responder isso, sabe? Porque eu fui numa mesa, assim, com um autor e ele fala algumas coisas assim, gente, quê? E eu fiquei, imagina se esse cara não escreveu esse livro, sabe? É assim, né? Às vezes nada é único, as coisas já existiram de um outro jeito, mas é que ela rouba de uma pessoa de verdade, né? Aí temos, seguindo, A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. E, gente, esse foi um dos livros que veio duplicado pra mim. Eu já li esse livro enquanto eu tava no Brasil, porque era um dos que eu queria muito ler. Cara, esse livro, ele é muito lindo, porque ele já me pegou na premissa. Vem da história de uma carta. Então, tem um senhor, né, mais velho, que ficou com uma carta por 50 anos sem nunca lê-la. E por que ele nunca leu a carta? Porque ele é analfabeto. E aí ele vai buscar estudar, né, se alfabetizar, pra poder ler essa carta do grande amor da vida dele, uma pessoa que ele nunca superou que ela tenha saído da vida dele, né? E só isso pra mim já foi assim, cara, que forte, imagina, né? Tipo, todo o processo de se alfabetizar depois de adulto, depois de ter vivido uma vida inteira, só pra tu encontrar as palavras de uma pessoa que te escreveu há 50 anos. Dependendo do que essa pessoa te escreveu, já nem faz mais diferença, mas enfim, achei muito lindo. Assim, esse livro me dilacerou. Eu chorei, fiquei triste, fiquei mal. Teve dias que eu tive que parar de ler, porque ele é um livro relativamente curto, assim. Mas ele é tão doído que às vezes tu precisa de um tempo, assim, pra respirar. Às vezes eu fechava o livro, assim, e ficava deitada no sofá olhando pro nada, sabe? Mas é muito lindo ao mesmo tempo. E eu não vou me estender, né, porque o objetivo não é fazer uma resenha desse livro. Mas ele é muito lindo, sério, eu recomendo muito. Mas é isso, vá preparada, leve seu lencinho, porque, cara, é muito duro, ele é muito doído. Porque é isso, assim, esse personagem principal, ele tem uma solidão de ter sido incompreendido, de ter sido rechaçado. Isso tudo vai encontrando nas palavras um afago e um sentido muito forte também. Então ele vai, né, pensando sobre as palavras, pensando sobre as coisas. E ao mesmo tempo tem coisas, assim, muito pesadas, sabe? Que moldam a existência dele, mas ao mesmo tempo o livro consegue encontrar essas frestinhas, assim. Então ele vai fazer uma amiga ali, que é a Suzani, que é a pessoa que vai salvar ele ali. E aí tem muito dessa coisa do preconceito, deles serem, assim, desse interiorzão de uma cidadezinha muito pequena e de tudo que isso significa, assim. E é muito incrível. Nada que eu fale, eu acho que vai dar conta, sem os spoilers, né? Vai dar conta de trazer a força que esse livro tem. Mas, assim, é um daqueles livros que eu recomendo pra todo mundo. Bom demais. Aí temos A Boa Sorte, da Rosa Monteiro. Mais um dela, canetando na nossa lista de leituras desse ano. Esse é um livro que tava na minha lista no passado também. E que eu pensei, sei lá eu por que motivo, que era um livro triste. E daí eu não tava no pique de ler coisas tristes. E eu disse, não, deixa pro futuro. Tô eu, sei lá, lendo uma newsletter qualquer. E alguém diz, gente, esse é um livro pra quem quer acreditar na vida, acreditar nas pessoas. É um quentinho no coração, é uma delícia, é uma leveza. Eu fiquei, ué, opa, acho que eu entendi errado. O livro começa meio que a sinopse, pelo menos com esse questionamento de o que faria uma pessoa que tá dentro de um trem, indo pra um lugar, pular do trem no meio do caminho, numa cidade qualquer, e estabelecer uma vida ali. E aí é meio que a partir daí que a história vai, mas é pra ser uma história de amor e de muita fofura. Então talvez aí venha logo logo, porque eu às vezes preciso desses momentos de fofurice, vocês sabem. Aí a gente tem um livro para Marte jornalista, né, que é A Vida que Ninguém Vê, da Eliane Brum, outra mulher que eu fui ver aqui em Barcelona ano passado, que rolou uma exposição muito incrível sobre a Amazônia. E ela era uma das curadoras, conduziu várias mesas de conversas. E eu fiquei meio que apaixonada, assim. Resolvi ler os livros dela. Tem outro que está aqui nessa lista, nessa pilha aqui. Mas olhando a vasta lista de livros que ela já escreveu, eu achei essa aqui muito interessante. E é por isso que eu falei que é para Marte jornalista. Diz aqui na sinopse, uma repórter em busca dos acontecimentos que não viram notícia e das pessoas que não são celebridades. O carregador de malas de aeroporto que nunca voou. O macaco que ao fugir da jaula foi ao bar beber uma cerveja. O doce velhinho dos comerciais que é também uma vítima do holocausto. O homem que comia vidro. Ela vai atrás desses personagens do cotidiano para traçar perfis dessas pessoas. E é uma das coisas, assim, que eu acho lindas, vai ser uma ótima leitura.
Temos aqui um livro que eu li quando eu tinha 15 anos e que foi muito marcante na minha vida, mas eu li emprestado de alguém, porque com 15 anos eu não tinha dinheiro pra comprar livro. Tem uma continuação que também está aqui na minha mala em algum lugar. E aí eu pensei, como eu vou comprar a continuação, vou comprar o primeiro também. E eu leio o primeiro, depois ele, porque eu já não me lembro de nada. Minha memória é horrenda. E desse livro em específico eu lembro de uma passagem muito interessante, que era que uma pessoa tava falando que a geração seguinte, a dela, não tinha mais tatuagem, porque tatuagem, que pra minha geração, gerações antes de mim, era um símbolo de ser rebelde, de ser contra a cultura, de ser alguém que vai contra as normas. Porque as pessoas, sei lá, quando eu comecei a fazer tatuagem, as pessoas ainda falavam, mas como vai conseguir trabalho se toda tatuada? E tipo assim, eu nem sou toda tatuada, né? Mas os braços são. Então, faz num lugar mais escondido, nas costas, na barriga. Eu ficava tipo, gente, eu quero ver essa tatuagem, sabe? Era uma coisa muito associada à rebeldia. Só que as próximas gerações, né, a minha geração e as anteriores a mim, vão envelhecendo. Então tatuagem vira coisa de velho. Lendo isso eu fiquei muito chocada. Eu pensei, caralho, faz muito sentido. E hoje, todo santo dia, aparece para mim um anúncio de remoção de tatuagem. E a gente tá nessa era da clean girl e dessa era de que a estética específica precisa ser abraçada completamente. Este livro ganhou o Pulitzer em 2011. Então, assim, não sou só eu que acho ele um ícone. E ele tem, às vezes, um jeito de contar as coisas muito interessante. Então ele brinca muito com a estrutura do texto. Tem um capítulo, se eu não me engano, se eu não estou, assim, misturando livros, que ele é um PPT. Então, foi muito impressionante, assim, quando eu li a primeira vez. E a gente tem aqui nesse livro a história de alguns personagens, né? Ele vai pulando no tempo, mas tem um cara que é um grande produtor musical muito famoso e tal, mas ele tem toda uma... não sei se é melancolia, mas eu lembro, assim, que ele tinha uma vida muito triste. E a assistente dele, que era uma cleptomaníaca. E eu falei que estava aqui na pilha o outro livro da Eliane Brum, que é Banzeiro Ocotó, uma viagem à Amazônia Centro do Mundo, que é um livro que, assim, acho que, sei lá, né, eu não gosto nunca de dizer que um livro é leitura obrigatória pra todo mundo, inclusive porque eu não li, né, ainda esse aqui, mas eu acho que a gente, né, precisa saber mais sobre as coisas que estão acontecendo na Amazônia, e acho que esse é um livro muito interessante, assim, considerando tudo que eu vi na exposição e as conexões que ela fez falando ali, né? Depois eu fui numa outra roda de conversa com ela, que foi de um grupo de escrita, uma oficina de escrita do Juan Pablo Villalobos, que é um escritor mexicano que eu amo. Cara, ela falou coisas tão lindas sobre escrever, ela leu um pouquinho do livro. Acho que é um relato bem interessante, considerando inclusive que ela mora lá e toda a conexão que ela tem com os militantes indígenas. Então, acho que é uma baita leitura, hein? Não ficção, mas um livrão pra gente ler e ter mais conhecimento sobre o nosso próprio país, né? Vamos lá com um clássico dos clássicos em versão pocket, O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Bronte. Este é um livro que, assim, é mais um dos clássicos que eu quero ler este ano, porque eu sou uma grande apaixonada por romances, leio muitos romances e não li o clássico dos clássicos. Aí achei um absurdo da minha parte não ter lido. Então achei essa edição de bolso da Antofágica, que é lindo. Os livros da Antofágica são sempre icônicos, né? Cara, fala sério, olha que lindo. Tem muito amor, muita vingança, meio que esse cara é um lixão, até onde eu sei. Eu acho que sempre é interessante a gente voltar pros clássicos pra poder comparar, às vezes, pra poder ter outras visões e encontrar, às vezes, a origem de várias das coisas que a gente lê agora. Então, estou animada. Aí temos Infinita, da Camila Macari, que é um livro que me pegou muito na sinopse, que vai contar a história de uma mulher que tá vivendo a vida, assim, um dia comum. Ela vai no bar, depois do trabalho e tal, tomar uma cerveja, e a cadeira que ela tá sentada quebra. E esse acontecimento, a princípio muito banal, vai ter muitas camadas horrendas pra ela, porque, primeiro, ela é uma mulher gorda. Então, a partir dessa queda, que parece uma coisa assim, ai, nossa, será que se machucou? Mas ela vai se machucar muito mais internamente e vai fazer muitas reflexões, vai voltar para as suas memórias. É um livro que eu tô bem interessada e que só ouvi elogios até agora. Será que eu puxo essa pilha mais pra trás, assim, pra gente ter mais espaço? Acho que sim, né? Que ela vai subindo e seja o que Deus quiser. Aqui temos Os Supridores, que era um livro que eu não ia comprar, que eu nem sabia que existia, mas literalmente todas as pessoas com quem eu falei sobre livros me sugeriram essa leitura e disseram que eu ia gostar muito. Então,
estou com ela em mãos. O livro é escrito pelo José Faleiro e aqui a gente tem dois amigos, o Pedro e o Marques. São duas pessoas periféricas que trabalham nesse supermercado, ganham uma miséria, tem esse trabalho desumanizado aí. Eles vêm de um lugar onde o tráfico de drogas é algo muito recorrente, mas ao mesmo tempo não é o trabalho que vai fazer com que eles vivam as coisas, as experiências que valem a pena ser vividas ou que acessem os lugares que eles querem acessar, né? E aí então eles decidem traficar também, só que de um outro jeito, e vão cruzar aí esses limites de um jeito só deles. Então tô muito intrigada, inclusive e especialmente, na verdade, porque foi tanta gente que me recomendou assim. Então acho que vai ser uma grande leitura, porque confio muito no gosto dessas pessoas que me recomendaram. Agora temos um livro que não é um livro, na verdade é uma revista que chama Punhado. É uma revista de literatura latino-americana traduzida para o português. Então a gente tem contos aqui de autoras latinas traduzidos, que é algo que eu acho lindo e maravilhoso e muito especial que exista. Mas era uma das edições que eu mais queria, porque eu fiquei olhando o site, tentando achar, não tinha mais no site. E encontrei na Livraria Baleia, lá em Porto Alegre, então que foi onde eu comprei os supridores também. Então recomendo muito, se você for de Porto Alegre ou estiver em Porto Alegre, dá uma passadinha na Baleia, porque o acervo deles é, ó, um brinco. Outra perolinha que eu já comecei a ler, mas ainda não acabei, é o Saia da Frente do Meu Sol, do Felipe Charbel. Esse livro eu encontrei na newsletter da Lábia, que é uma newsletter escrita por uma das curadoras da Flip, e ela falou muito bem desse livro. Eu comecei a ler, não acabei, e já estou achando tudo. E aqui a gente tem um autor, também vai falar sobre a própria vida. Ele vai buscar reconstituir um tio dele, que é um cara, assim, ele tem essa energia do bom vivant. Ele é um cara que quando esse narrador conhece ele, ele já tá meio debilitado, ele já é, assim, o símbolo de várias outras coisas que não essa vida efervescente que talvez esse cara seja lembrado na família, assim. Então ele vai fazer esse trabalho de reconstituir através das fotos, dos relatos, da própria relação com esse tio, como que esse cara foi, sabe quem esse cara foi? Porque ele é um cara muito sozinho, muito solitário. Naquela pira de que as pessoas existem a partir das memórias que a gente tem delas, ele faz esse resgate de quem era esse tio, que o que eu gostei também é que ele vai se colocando nessa história como alguém que não queria escrever esse livro, que não sabia se queria mexer nessas coisas, mas vai mostrando o processo dele fazendo isso, é muito legal. Muito animada pelo Oscar, eu acabei comprando O Fim, da Fernanda Torres, que é outro livro que eu queria muito ler, tem bastante tempo. É um livro que também já virou série, então tem aquele extra que eu gosto muito, e que vai contar a história de um grupo de amigos ali que tem personalidades muito diferentes uns dos outros, todos homens, e que vão ser muito impactados a partir da morte de um deles, né? Que era assim, que meio que todo mundo invejava, e aí esses homens vão ser obrigados a confrontar suas próprias vidas, suas relações, e diz que é um livro que fala, assim, que consegue muito bem falar sobre esses estereótipos do homem carioca, assim, né? Então tô muito curiosa pra ver pra onde isso vai e pra ser apresentada a esse universo e a esses personagens. Outro livro que foi muito bem falado e muito bem sugerido, eu que nunca conheci os homens. Inclusive, eu quase fui num clube de leitura aqui em Barcelona que tava lendo esse livro, mas eu fui viajar, né? Aí não deu. É um livro que tem uma premissa muito intrigante. Então, a gente tem aqui 40 mulheres presas numa caixa, sei lá, numa cela, que elas não têm nenhuma interação e nenhuma visão do mundo lá fora. E elas ficam presas muitos e muitos anos. Entre essas mulheres, a gente tem uma menina que só conhece o mundo exterior pelas memórias das mulheres que viveram, sei lá, ela deve ter nascido já, alguma mulher deve ter entrado lá grávida e dela nasceu já lá dentro, ou era muito pequena, enfim. Então ela só sabe do mundo a partir das memórias das outras mulheres que viveram nesse mundo. Um dia, do mais completo e absoluto nada, toca uma sirene, os guardas que prendem elas lá desaparecem e elas fogem. E quem vai guiar elas pra fuga é essa menina que não tem nenhuma noção do mundo, só pelas memórias dos outros. E elas vão chegar e vão lidar com esse lugar totalmente inóspito, tá tudo muito diferente. E também vão ter que aprender a lidar com a liberdade. Aqui temos Mentiras que Contamos, do Felipe Besson, que é um livro, assim, que me pegou muito, porque disseram por aí que ele tinha uma vibe meio Me Chame Pelo Seu Nome, assim, de ser... Esse livro vai partir de um escritor chamado Felipe, então acho que ele é muito autobiográfico, mas não posso assumir isso
título, assim, porque eu só comprei o livro e ainda não li. Então a gente tem esse escritor, que ele tá num lobby de um hotel, e ele vê um jovem passando, que parece muito com o grande amor da vida dele. Ao ver esse cara, ele consegue acessar essas memórias e meio que volta pra esse tempo em que ele era apaixonado por esse cara, em que os dois eram alunos ali do ensino médio, e que eles tinham esse romance totalmente escondido. Então era um amor, mais uma vez, né, a gente tem essa temática do amor proibido. E quando eles passavam um pelo outro no colégio, eles nem se falavam, eles não eram nem amigos, eles tinham o cara tinha total distanciamento dele, sabe? E ele vai voltar então para os anos 80 ali, que é onde ele tava no colégio, tava com esse cara, e era um momento de mais preconceito e tudo, e ele vai acessar um pouco essas memórias. Pilha definitiva, depois disso aqui acabou, hein? Força, vamos lá, um golinho de chá pra todo mundo revigorar as energias, a gente continua. Então vamos lá, temos aqui Correio Literário, ou Como se tornar ou não um escritor, da Wisława Szymborska. Vamos pressupor que seja assim que fala. Ela é uma poeta bastante famosa, e aqui nesse livro a gente tem um compilado de textos dela, em que ela responde, né? Ela publicava semanalmente num periódico chamado Vida Literária, e ela respondia... Ai, vou tirar essa pilha daqui, né? Tá me tapando, eu tô com o pescoço. Mas ela respondia, basicamente, a dúvidas, a projetos literários dos leitores. E respondia de um jeito meio sacana, meio ácido, assim, porque nem toda ideia é uma boa ideia, né? E ela vai respondendo, então, aos projetos de livros, o que ela acha. E ela vai dar muitos conselhos ali sobre o fazer literário. Mas acho que é um livro pra mim, que tô conectada com escrever mais agora, né? Que voltei a essa vertente minha que tava aí apagada há muito tempo. Acho que pode ter conselhos valiosos, assim, então estou animada. Numa breve aparição, porque esse aqui eu comprei em Barcelona pra levar, porque eu pensei, vou querer ler alguma coisa em espanhol, não vou ter. Temos aqui El Pasado Anda Detrás de Nosotros, do Juan Pablo Villalobos, que é um autor que eu amo, e eu estou bem, na verdade, eu li, sei lá, 10 páginas no aeroporto, porque no aeroporto na minha cabeça vira uma paçoca, e eu não quero ler, eu quero, sei lá, ver um casamento às cegas, mas eu pensei que talvez, né, quando eu achei que eu ia ficar 2 meses no Brasil, eu achei que eu ia ter muito mais tempo pras coisas, eu pensei, quando eu ver, eu vou sentir falta de um livro espanhol. Se você quer ler livros em espanhol, acho que os livros do Juan Pablo são sempre uma boa opção. Voltando para os livros comprados no Brasil, tenho o 3 nessa edição belíssima, ilustrada pela Bruna Mancuso, que eu amo. E esse livro era um livro que eu tava muito animada e que agora eu tô meio assim, tô com sentimentos conflitantes. Porque, gente, muita gente falava muito bem desse livro e, de repente, só aparece pra mim resenha de pessoas dizendo que é o pior livro que elas já leram, que é muito ruim. Então, sei lá, será que ele é só um rostinho bonito? Tô meio triste, mas vou ler, né? Óbvio. E depois eu conto pra vocês se eu tô do time que não gostou também ou se gostei. Vamos lá com A Reputação, da Ilaria Gaspari, que foi um livro que me pegou principalmente porque era meio que um livro sobre moda, então a nossa protagonista trabalha com moda, até é muito famosa, muito reconhecida, mas vai rolar um boato aí que vai quebrar a reputação dela e vamos ver o que ela vai fazer a partir daqui. É um livro que se vende, aqui atrás fala que ele é um livro muito bem humorado, que ele é engraçado, ao mesmo tempo que ele tece críticas importantes, então acho que pode ser muito bom, assim, tô bem curiosa. Mais um romancinho gostosinho para estar na nossa vida em breve. Como Fingir em Hollywood, que vocês sabem que eu amo um bom romance de celebridades. A gente tem uma atriz que foi muito famosa ali quando ela era adolescente, ela fez uma série que todo mundo amava, depois ela fez um clássico, um filme de terror ali que vira um clássico, né, que todo mundo ama, mas ela desaparece dos holofotes e de repente ela está nos braços do ator do momento, do queridinho do momento. E aí a gente tem um namorinho fake aqui para acalentar os nossos corações, que talvez faça sentido, né? Porque é uma coisa que namoro fake às vezes me afasta, se não esse efeito dramático, é que não faz sentido aquelas pessoas estarem namorando falsamente. Então, aqui a gente tem um motivo, que é querer todo mundo voltar pros holofotes. Aqui temos uma fofurinha, espero, né, que seja uma fofurinha, que é Chocolate Quente às Quintas-Feiras, da Michiko Aoyama. Eu já falei sobre um outro livro dela, que era a Biblioteca dos Sonhos Esquecidos, que é um livro muito fofo, bem clichêzinho, assim, meio repetitivo, mas que tem uma fofura. Ao invés de uma biblioteca, aqui a gente tem um café, que é um café bem pequenininho, que tem só 3 mesas, e temos 3 personagens. Uma mulher que vai lá todas as quintas-feiras tomar chocolate quente e escrever longas cartas, uma professora jovem que tá tentando encontrar sentido na profissão e na vida, e uma empresária bem-sucedida que tá tentando entender como ser mãe.
essa famosa literatura cozy, né? Que acontece num lugarzinho quentinho, gostosinho, analogiquinho, e que faz a gente se conectar com outras pessoas, que é uma coisa que às vezes parece tão difícil nos nossos tempos. Aí temos outro que todo mundo que eu conheço odiou. Todos meus amigos desistiram de ler, mas a gente tem que ler as coisas que ficam muito famosas, né? De novo, foi o último vencedor do Nobel, e eu pensei, cara, eu não li. E é muito ruim, né? Porque quando eu comprei, ninguém tinha falado isso. Daí eu falei, olhando as pessoas iam lá em casa, né? No Airbnb que a gente tava, e os livros estavam todos expostos. Eu tentei ler, não gostei. E daí eu fiquei tipo... Mas vamos ver, né, gente? Cada experiência de leitura é única. Aqui está a continuação do A Visita Cruel do Tempo, que tá por aqui, que eu falei que eu li com 15 anos e tal, que é A Casa de Doces. A gente talvez não tá tão no futuro assim, porque é alguma coisa relacionada à inteligência artificial e tal, mas acho que uma coisa que pode ser interessante é ver essa autora olhando pro presente. E fala aqui atrás que é uma história eletrizante e comovente sobre a busca de autenticidade e sentido em um mundo onde as memórias e as identidades não pertencem mais a ninguém. Eu estou convencida. Só com isso, pra mim, já acho que a gente pode pensar muito nos nossos tempos. E isso é muito bom, né? Um dos únicos livros da Taylor Jenkins Reid que eu não li. E eu estava segurando porque eu queria ler físico. Na verdade, por um tempo ele saiu só em e-book. E eu fiquei, não, vai sair físico. E saiu, tem até... capa dura, bem bonitinha. E esse livro vai contar, ele vai ser todo escrito em formato de cartas, e vai ser a troca de cartas de uma mulher que vai escrever para um completo desconhecido, que é o marido da mulher com quem o marido dela teve um caso. Faz sentido? E eles vão trocar muitas correspondências sobre essa traição, sobre como eles estão se sentindo, e vão se aproximar aí através das cartas. Como tudo que a Queen escreve tem que passar pelos meus olhinhos, estou bastante animada. E aí, gente, este aqui, eu literalmente deixei um livro pra trás no Brasil, que é... eu já esqueci, Destruidoras de Lares, que eu não gostei, tá? Já aviso que eu não gostei, que eu não tinha mais espaço de peso. Espaço na mala eu tinha, mas os 23 quilos já... Então eu estava muito doida para pegar este livro na mão. Estamos aqui com o novo livro da Emily Henry, Uma Vida e Tanto. Minha próxima leitura, vou fazer um vlog de leitura para senhoritas. Inclusive, vou falar sobre uma coisa que eu falei lá no Instagram. Gente, eu tava pensando em a gente talvez fazer um piloto, um episódio, um dia, edição extraordinária de um clube do livro pra ler juntas. O que vocês acham? Ai, gente, é muito bom quando tem livro novo da Emily Henry. É um momento, assim, canônico, mágico. E eu quero sentar e conversar com pessoas sobre isso. Então eu estou pensando em organizar um clube do livro pra gente falar de Uma Vida e Tanto. Daí a gente se encontra num horário virtualmente pra falar sobre esse livro. Me contem nos comentários se vocês gostariam, se vocês participariam, porque eu também não vou fazer pra ficar falando sozinha, né? Mas se vocês animarem, eu animo. Acho que todo mundo já sabe sobre o que se trata, né? Que se é uma romance, já tá esperando. Mas a gente tem aqui 2 escritores que vão disputar para escrever a biografia de uma grande celebridade que desapareceu aí por muitos anos e que agora quer contar a sua história. E daí a gente tem ele, rabugento, vencedor do Pulitzer, e ela, uma mulher assim, otimista e tal, que sonha em escrever o seu primeiro grande sucesso. E eles vão, ao mesmo tempo, escrever e vão ter entrevistas com essa mulher em simultâneo ali, tipo, vão estar todos numa casa entrevistando essa mulher, e cada um meio que vai escrever um livro, e depois ela vai ver qual dos dois ela prefere. Então, tem essa competição, eles vão ser meio opostos. Emily Henry no seu melhor formato, tudo que a gente ama. Gente, está acabando, faltam só 3 livros. Temos aqui no teste do hype de 4, tá até com marca-página. Estou lendo já, li 10 páginas e vou confessar pra vocês que até agora estou empurrando, tá? Mas este livro foi o livro que todo mundo nas férias de verão leu. Não teve uma pessoa no meu Instagram. Tira, teve várias. Mas, sério, gente, todo mundo que lê livros estava lendo este livro. E eu aqui, no FOMO, esperando chegar meu momento. Mas meu momento chegou e aí é isso, né? Li 10 páginas e tô assim... será se fosse eu a pessoa que não vai gostar? Mas não sei, né? Vamos dar espaço ao livro pra ver o que ele vai me trazer. Mas eu, por enquanto, tô meio assim. Bom, para finalizar, ficaram 2 livros da mesma autora. Parece até que eu escolhi, né? Que é Manual da Faxineira e Noite no Paraíso, ambos escritos pela Lúcia Berlin. Esse aqui, Manual da Faxineira, foi muito elogiado na oficina de escrita da qual eu faço parte, todo mundo ama. Então eu pensei que, além disso, eu também quero ler mais contos, né? E é um livro, assim, que é muito insensado, que vai ser inspirado nas memórias dessa pessoa, né, da Lúcia, que é a autora. E ela tem uma vida, assim, muito impressionante. Só pra você ter uma ideia, até os 32 anos ela já tinha
casado 3 vezes, já tinha morado em vários países, já tinha filhos, já tinha trabalhado em várias coisas, inclusive de faxineira. Então ela tem uma vida, assim, muito cheia de acontecimentos. E ela vai contando as histórias da vida dela nesses contos. E aqui são mais contos, né? Tá até escrito, eu acho, aqui ó, no cantinho tá escrito mais contos dessa mesma pessoa aí falando da sua vida. E aí a gente tem aqui atrás uma reunião de histórias sobre encontros e desencontros, fins e recomeços de vidas, escritas com a vivacidade, a agudez de observação e o humor que consagraram Lúcia Berlim como fundamental do conto americano do século XX. E é isso, minha gente! Nem acredito que chegamos ao fim. Quantos livros são ao todo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 livros depois, nós acabamos este unboxing de uma mala de livros que eu trouxe. E eu não fiz esse disclaimer no começo, mas eu acho sempre interessante fazer, de que eu comprei tudo isso de livro porque eu vou ficar um bom tempo sem ir ao Brasil, né? É o número de livros aí que eu poderia ler em um ano e talvez um pouquinho mais, porque é isso, eu não tenho uma data pra voltar e aqui em Barcelona eu não encontro livros em português. Então não estou estimulando o consumo desenfreado, unboxings gigantescos todos os meses ou que você precisa comprar tudo isso pra se sentir uma leitora. Também me organizei financeiramente pra poder fazer uma compra desse tamanho, não é uma coisa que, sei lá, acontece na minha vida toda hora. Enfim, acho que a gente pode reforçar essas coisas para que a gente tenha uma internet um pouquinho menos fake, né? Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Beijo, nos vemos no nosso próximo chá.